Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de aulas experimentais. Estamos na nossa aula de número 2 sobre vidrarias de laboratório. E se você gostou desse tema, já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue nos apoiando. Vamos começar então a primeira. Tubo de ensaio talvez seja a vidraria mais versátil que nós temos no laboratório. São esses tubos de vidro verticais, só tem abertura de um lado, e neles a gente pode fazer reações químicas, testes de identificação de substâncias que às vezes mudam de cor, liberam gás, que alteram a temperatura, fica frio, fica quente. Podemos aqui fazer testes de solubilidade para ver se o sólido ele é solúvel ou não no líquido, se os líquidos são miscíveis ou não entre si. Podemos aqui também aquecer tubo de ensaio, veja só. Aqui nós temos uma chama, o tubo de ensaio sendo aquecido, e sempre que a gente for aquecer, pessoal, virar a extremidade do tubo de ensaio para fora, nunca para o seu rosto, tá? Que se o líquido projetar de dentro do tubo de ensaio, queima você. Então vire para uma parede e também nunca para o seu coleguinha. Número 2, vidro de relógio. É esse vidro côncavo, que ele serve basicamente para todas as finalidades do tubo de ensaio. Além disso, a gente usa também para pesagem. A gente então pode colocar em balanças para a gente fazer aferição de massa de alguns sólidos, de alguns reagentes. A gente pode fazer testes químicos, podemos usar também para evaporar soluções. Se você tiver aqui uma solução, leva a chama, o solvente pode volatilizar e você fica com a massa do sólido sobre o vidro de relógio, pode depois pesar a massa. E o vidro de relógio também serve para cobrir vidrarias, para proteção, ou então para não deixar evaporar algum solvente que você tem ali dentro. Por exemplo, quem já fez o experimento de adição de sódio metálico em água, a gente tem que cobrir o becker, porque quando o metal cai na água, é uma reação tão violenta, libera tanta energia que ele pode projetar e realmente machucar alguém. 3. Bastão de vidro. Com o bastão de vidro, a gente pode primeiro solubilizar alguns sólidos. Então, um bastão de vidro, se você tiver um becker, um copo, alguma outra vidraria que tenha solvente, e aí você adiciona um sólido, você usa o bastão para rotacionar, agitar, e aí então vai solubilizar o sólido. Então, ele vai servir para homogeneizar soluções. O bastão de vidro, pessoal, também serve para precipitar os sólidos. Então, quando você tiver uma solução onde a massa do sólido está muito próxima da solubilidade, quando passar da solubilidade, às vezes você pode atritar a ponta do bastão de vidro contra o becker. Isso vai dar energia para precipitar o sólido também. Tá? E o bastão de vidro também pode servir para guiar a adição de líquidos. Então veja aqui que nós temos um copo com um líquido, o líquido ele cai sobre o bastão e aí ele é direcionado, ele é guiado aqui para um funil que vai ser então adicionado aqui em um outro becker. Então o bastão também ele é importante para guiar líquidos. Tá? Becker, então, nós temos aqui um becker e nós temos de vários tamanhos dentro de um laboratório. O seu uso geral é para transporte de soluções. Você pega uma solução de um frasco-mãe e aí você bota para os alunos usarem numa aula experimental, bota no becker grande para eles poderem utilizar. A gente pode fazer mistura de substâncias dentro do becker, reações químicas, dissolver alguns sólidos em solvente, aquecer o becker para a gente, inclusive, facilitar a ocorrência de reações químicas. É uma vidraria, pessoal, de muito pouca precisão. Você tem ali um volume aproximado, tá? O que a gente usa no becker. Quinto, Erlenmeyer. Ele vai ter principalmente as mesmas funções de um becker. O Erlenmeyer é esse tubo aqui, É como se fosse um becker que a gente apertou aqui em cima. A gente deixou mais estreita essa boca. E aí, como nós deixamos essa boca mais estreita, a gente agora já pode muito mais facilmente agitar, porque se a gente agitar um becker, como a boca é grande, o líquido ele vai
extravasar. Já no Erlenmeyer, né, o líquido ele bate contra as paredes do Erlenmeyer. É muito mais fácil a gente, então, promover agitação e nós também podemos armazenar algumas soluções dentro de um Erlenmeyer. Ele serve para a gente fazer o procedimento de titulação. Nós vamos ter uma aula sobre procedimentos dentro do laboratório de química. Vamos falar o que é a titulação. Nós aqui temos alguns equipamentos, né? O Erlenmeyer, veja só, ele está aqui embaixo. Enquanto a gente for vendo as aulas, a gente vai estudando esses outros equipamentos até que a gente vai entender direitinho o que é essa figura, o que é uma titulação. 6. Balão volumétrico. É uma das vidrarias de maior precisão do laboratório. Ele é utilizado para a gente preparar soluções com uma concentração correta, certa. A precisão é muito alta e por isso ele não deve ser aquecido, porque tem aquela parte que, se você aquecer uma vidraria de precisão, ela vai dilatar, né? E aí você vai descalibrar, você vai perder ali o volume exato que ela tinha. E, por exemplo, aqui nós temos vários balões volumétricos, né? E esse aqui da ponta diz que tem 1000 mililitros. Então, o volume é o quê? É desde essa parte que ele está em contato com o solo, né, até essa linha aqui em cima, que nós chamamos de menisco. Então, o conteúdo tem que ser mensurado até esse menisco, né? Se você tiver água aí, né, nós sabemos que a barriguinha do líquido, porque as extremidades, a água ela tem uma alta afinidade pelo vidro, né? As extremidades elas vão ficar um pouco para cima, mas a parte central, né, dessa superfície da água tem que ficar exatamente sobre o menisco, tá? Então esse é o balão volumétrico. Balão de fundo chato, pessoal, ele é um balão que serve também para ficar em pé, você pode posicionar ele numa bancada, né? A gente pode dissolver substâncias, aquecer soluções, líquidos, promover reações químicas nesse balão de fundo chato. Temos também o balão de fundo redondo, a única coisa que muda agora é que a gente não consegue mais deixar ele em pé, né, numa bancada de laboratório, né? Ele vai ter basicamente as mesmas funções desse balão de fundo chato, só que agora ele, por ser redondo, fundo, né, a gente pode usar em aquecimento com manta. O aquecimento com manta, veja só aqui, produz um aquecimento homogêneo. A gente garante que aqui todas as partes do balão estão recebendo a mesma quantidade de calor. E a gente pode usar esse balão de fundo redondo também em alguns outros procedimentos, como a destilação. Tá? A gente pode usar refluxo, evaporação a vácuo. Aqui a gente botou um rota-evaporador, onde você aqui tem um sólido e um líquido, né? Você quer, na verdade, que o líquido evapore, né? E, né, o que você está querendo, na maioria das vezes, é o sólido que está aqui dentro. E aí você consegue evaporar o líquido como? Aqui nós temos um balde com água quente, geralmente, então você dá calor para evaporar esse líquido aqui dentro, né? E aqui também tem uma bomba de vácuo, você reduz a pressão. Aqui que está o balão de fundo redondo, tá? E esse é um rota-evaporador. Nós vamos dar uma aula sobre esses procedimentos todos ainda nesse módulo, pessoal. Pipeta graduada, nós usamos principalmente para medir volumes. Veja só aqui a pipeta graduada. Então, ela aqui tem o seu volume aferido, ela tem uma razoável precisão, a pipeta graduada, tá? A gente pode transferir volumes. Por exemplo, se eu aqui no becker tivesse um líquido, né? Como é que eu posso usar a pipeta para fazer essa transferência de volumes? Você insere a pipeta dentro do becker, não deixa a pipeta encostar no fundo do becker, né? E você vai botar o dedo aqui nessa extremidade. Quando você bota o dedo nessa extremidade, você pode retirar a pipeta. Por quê? Teve certo volume de líquido que adentrou na pipeta e ele vai ficar preso aqui para você levar para outro lugar. E aí, né, quando você chegar, por exemplo, num outro becker ou num Erlenmeyer, é só você destampar aqui em cima que o líquido ele vai correr todo para outra vidraria, tá? Bem, a gente pode fazer isso com auxílio da força da gravidade ou então usando uma pera, que é essa parte azul aqui. A gente pode acoplar em uma pipeta a pera e aí a pera que vai ser responsável por sugar o líquido. Tá? Ela suga o líquido, depois ela joga o líquido na outra vidraria. A gente então pode usar a pera para
acoplar na pipeta graduada. Também temos a pipeta volumétrica, e aí aqui, como é uma vidraria volumétrica, ela tem alta precisão. A gente não deve aquecer pipeta volumétrica. Também serve para medir volumes e também para fazer a sua transferência. Como é que a gente faz a identificação de uma pipeta volumétrica? Ela tem, digamos, aqui um aumento de volume, digamos, é uma barriguinha que ela tem. Compare só, a pipeta graduada ela é reta, a pipeta volumétrica tem essa barriguinha, né? E aí aqui ela tem pipeta de 25 ml, 10 ml, aí 50 ml, né? E, novamente, ela vai servir para o preparo de soluções, essas vidrarias volumétricas, né? E, novamente, temos aqui o menisco. Então, aqui esses 25 ml, eles são medidos desde o início aqui da pipeta volumétrica, né? Até o menisco, aqui, né? A superfície do líquido, aquela barriguinha tem que estar tocando esse menisco, tá? Muito bem, pessoal, vamos agora à bureta. É esse tubo grande, tá? Que tem um registro, tem uma torneira aqui, né? Ela é usada para medir volumes, transferir volumes e tem essa torneira justamente para escoar. A bureta ela é usada nas titulações, veja só. Agora a gente já conhece, Erlenmeyer, né? Aqui é uma bureta. Geralmente você coloca um líquido na bureta, né? Tem bureta de 25 ml, 50 ml. Você sabe o volume de líquido que está aqui e você então vai abrir a torneirinha. E aí o líquido ele vai então ser adicionado no Erlenmeyer lentamente, geralmente gota a gota, né? Que a gente faz essa adição. Então você vai no final descobrir, né? Qual o volume que você adicionou. Tá? Então, a bureta serve para auxiliar em titulações. E nós já estamos falando, então, que o líquido da bureta é gotejado no Erlenmeyer. Ainda vamos ver o restante aqui dessas aparelhagens. Proveta é esse tubo, né, vertical, tem uma base aqui de sustentação, pode ser de plástico ou de vidro e serve para nós medirmos os volumes, transferirmos volumes também. Atenção, se a gente não estiver usando a proveta, a gente deve deixá-la deitada na bancada, porque é muito comum, a gente não enxerga direito a proveta, esbarra com a mão, ela cai na bancada e quebra. Isso daí é muito comum. Ela é uma vidraria de maior precisão do que o Becker, sim. Kitasato, pessoal, ele é semelhante ao Erlenmeyer, né? Mas veja que tem uma saída lateral. Além disso, tem uma parede bem mais espessa. O vidro aqui ele é bem mais grosso. Ele é utilizado principalmente em filtrações a vácuo. Na filtração a vácuo, a gente acopla uma mangueira aqui, né, ao Kitasato, a uma bomba de vácuo. A bomba vai sugar o ar que tem dentro desse Kitasato. E é por isso que a parede tem que ser bem mais grossa do que a de um Erlenmeyer. Como aqui vai estar sendo submetido à pressão, aqui a sugar o ar dali de dentro, se fosse um vidro muito fraco, muito frágil, ele iria quebrar, trincar, rachar muito facilmente. Aqui a gente está vendo essa parte branca, que é um funil de Buchner. Ele também é usado na filtração a vácuo. Veja só aqui como é que é esse funil, né? Ele é acoplado a um Kitasato, né? Pode ser uma borracha, pode ser uma rolha aqui também, né? De modo que não passe ar nessa parte. E aí esse funil ele tem vários orifícios na sua base. Esses orifícios eles vão servir para, quando nós encaixarmos e o vácuo começar a puxar o ar daqui de dentro, o líquido vai ser puxado. E aí, né, nesse funil de Buchner, a gente coloca papel de filtro e o sólido vai então ficar retido nesse papel de filtro. Somente o líquido passa, você no final da filtração fica com sólido em cima desse papel de filtro. Funil de colo longo ou funil de líquidos. A gente utiliza para fazer uma filtração simples, aonde nós temos o funil, colocamos nele papel de filtro, né? Adicionamos a solução, o líquido por gravidade então ele vai se deslocar para baixo e o sólido vai ficar retido aqui no
papel. A gente consegue também, com o funil, fazer a transferência de soluções. Então, se você tem um becker e você quer passar o conteúdo desse becker para outro, e você não tem a confiança de jogar direto de um becker para o outro, de um becker para um Erlenmeyer, né? Você bota um funil, que aí fica muito mais fácil. A boca do funil é larga, né? Você então coloca o líquido no funil e do funil ele vai escoar então para a outra vidraria. Temos também o funil de sólidos, pessoal, que aí é justamente para a gente fazer a adição de substâncias sólidas em laboratório. Veja que ele é muito mais curto, né, do que o funil de líquidos e tem bocas aqui, orifícios muito maiores, muito mais largos. Isso aí é justamente para evitar esse problema que é do entupimento. Quando você tem sólido acontece isso, principalmente se ele é higroscópico, ele absorve a água do meio ambiente e geralmente entope. Então com esse funil de sólidos você consegue fazer uma adição bem mais focada e muito mais eficiente. Funil de separação, também chamado de funil de bromo, é esse que está aqui. Nós então temos aqui um registro, né? Aquela torneira, né? Temos aqui uma parte de vidro e temos aqui uma outra parte que tem uma rolha, né? E que a gente pode fazer adição de líquidos aqui dentro. E ele serve para quê, pessoal? Separar misturas heterogêneas, líquido-líquido. Se você tiver, por exemplo, água e óleo e colocar aqui dentro, o mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima, né? Você consegue abrir o registro até que o mais denso ele saia completamente. Depois que sair, você fecha o registro e consegue fazer a separação das fases de uma mistura heterogênea. Você consegue aqui fazer a separação principalmente por densidade, né? Ou por polaridade também. Se você tiver aqui um líquido polar e um líquido apolar, eles também não vão ser miscíveis um com o outro, né? E também é muito comum a gente usar esse funil de separação para fazer o procedimento de extração. Eu até coloquei aqui uma figura, né? Se você tiver um solvente A que tem um sólido e você quer passar esse sólido para um solvente B, é só você colocar o solvente A com o sólido junto com o solvente B nesse funil de separação. E aí o sólido ele vai sempre ficar no solvente onde ele tem a maior solubilidade, é o que vai ter a maior quantidade de sólido dissolvido. Se o solvente B for mais solúvel para esse sólido, então ele vai fazer a migração do solvente A para o B, né? E a gente sempre tem que aqui lembrar que pode estar sendo liberado algum gás nesse processo, e isso pode causar algum rompimento da nossa vidraria. Então o correto é a gente adicionar os dois solventes, depois você vira uma, duas, três o funil, e aí você abre essa torneirinha voltada para cima, e aí você alivia essa pressão. Tá? Dessecador, pessoal, é esse recipiente de vidro, né, que contém um agente dessecante, geralmente sílica, né? Ele é utilizado para secar substâncias, também para guardar substâncias, né, em ambiente com baixo teor de umidade. A sílica ela vai sempre puxar a umidade que tem dentro, né, do dessecador. Aqui você tem um recipiente que essa tampa fica hermeticamente fechada, você pode abrir e fechar, mas depois de fechado, ali você garante que não vai estar tendo contato com o meio externo, só a sílica puxa a umidade que tem nessa câmara interna desse, digamos, aquário que muitos alunos meus chamam, né? Temos o condensador também, ele vai servir para você condensar vapores, né? Principalmente no processo de destilação, onde você tem aqui vapores em alta temperatura, né? Quando chega no condensador, você tem aqui uma região fria, e aí quando o vapor chega numa região fria, ele se liquefaz, ele se condensa, ele então passa para a fase líquida e você pode então resgatar o líquido aqui em alguma vidraria, tá? Então serve para você utilizar o condensador em destilações de misturas homogêneas, pode ser sólido líquido ou então líquido-líquido também. Tá? Nós temos vários tipos de condensadores, tem os de Liebig, que são os retos, né? Tem de bolas, tem o de serpentina também. E por último nós temos o termômetro, pessoal, que serve para aferição de temperatura de reações químicas. A gente consegue então descobrir se nós tivermos aumento ou então redução de temperatura, se a reação, por exemplo, ou a solubilização é exo ou endotérmica. Ele é usado em destilações e outros processos laboratoriais.
E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo e lembrem-se de se inscrever em nossas mídias sociais. Um grande abraço e vamos às aulas!